Olá, somos Beatriz e Lucas, graduandos em Ciências Biológicas na UFV, campus Rio Paranaíba. E esse é o nosso trabalho final da matéria de Biologia Molecular, ministrada pelo professor Rubens Paza. O objetivo desse trabalho era escolher um artigo sobre ecologia molecular, relacionado com diversidade genética e conservação. E nós escolhemos o artigo Diversidade Genética Moderada e Redução Demográfica no Tamanduá Gigante Ameaçado, Myrmecofaga tridactyla, que foi publicado na Frontiers in Genetics. Vale lembrar que esse trabalho não é nosso. Esse é só um vídeo de divulgação científica para um trabalho da disciplina. O tamanduá-bandeira é um mamífero da ordem Chenafra, que apesar de ser muito popular no Brasil, está correndo o risco de desaparecer. Ele é considerado vulnerável pela IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E a conservação desse animal já é algo difícil, por conta de seus hábitos solitários, baixa fecundidade, longo tempo de gestação e geração, e também pelas ações antrópicas, como a caça, atropelamentos e perda de hábitat, fatores que ameaçam a população de tamanduás. Além desses fatores que a gente mencionou, uma população também pode ser afetada pelo efeito de gargalo, que é um fenômeno que consiste na diminuição do tamanho populacional, seja porque os indivíduos morreram ou porque pararam de se reproduzir, ocasionando uma perda de diversidade genética. Além disso, a endogamia também pode afetar uma população, que consiste no cruzamento entre parentes, podendo diminuir a capacidade de adaptação de uma população, ou ainda pode ocorrer dos pais passarem alelos deletérios para a nova geração, fazendo com que estes não sobrevivam. Tendo isso em mente, os autores tinham a suposição que tamanduás que vivem nessa paisagem, cada vez modificada pelo homem, perderiam a diversidade genética e apresentariam populações fragmentadas com fluxo gênico reduzido. Por isso, testaram duas hipóteses. A primeira era que populações de tamanduás que habitavam um grande polígono no centro-oeste brasileiro apresentarão diversidade genética reduzida e sinais de redução do fluxo gênico entre as populações locais. E a segunda hipótese é de que será observada uma redução no tamanho efetivo da população de tamanduás devido à alta perda de hábitat natural. Para testar essas hipóteses, foram utilizados 10 locos de microsatélites para avaliar a diversidade genética e a estrutura populacional de 107 tamanduás-bandeira no centro-oeste. Esses marcadores moleculares eles funcionam como uma impressão digital. São informações usadas para identificar e diferenciar organismos, e os microsatélites são várias cópias de uma sequência curta de nucleotídeos que se repetem. Então, basicamente, o trabalho visou buscar essas sequências repetitivas para avaliar a diversidade genética e estrutura populacional. Aqui a gente separou uns conceitos importantes, para caso alguém não conheça. Então, se algum termo aqui foi estranho, é só voltar o vídeo, pausar nessa parte e ver o que cada termo significa. Como mencionamos, o trabalho foi feito no Centro-Oeste, região com bastante monoculturas, ou seja, bastante afetada pelos seres humanos. Foram abrangindo os 3 biomas, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, além das áreas de transição entre eles. Das 107 amostras de tecidos coletadas, 66 eram de animais que foram atropelados, 41 eram de animais vivos que foram capturados. Essa coleta foi feita entre abril de 2013 e fevereiro de 2017. Aqui tem um mapa disponibilizado no artigo, em que os pontinhos pretos representam as amostras e essas linhas vermelhas representam as estradas do Mato Grosso do Sul. Após a coleta das amostras, precisaram extrair o DNA daqueles tecidos, e isso foi feito a partir da lise das células, seguido da purificação desse material genético. Depois, eles amplificaram o DNA utilizando a técnica de PCR, que consiste em uma reação cíclica, envolvendo a alteração de temperatura, que vai amplificando um segmento específico do material genético. Como a gente tinha mencionado, foram utilizados 10 lotes de microsatélites para fazer essa genotipagem.
Nessa tabela tem as informações resumidas do que foi achado nos 10 losses de microsatélites utilizados, mas a gente vai explicando esses dados ao decorrer da apresentação. Os pesquisadores queriam buscar populações diferentes, não apenas analisando a similaridade genética, mas também a regional. E para fazer isso, eles definiram 5 Ks, sendo que cada K representa um número de clusters, ou seja, de genes aglomerados. Para ficar mais fácil, imagina que tem uma região com 5 montanhas e você quer analisar as populações daquela região. Você divide em 5K, sendo que K igual a 1 é a população perto da primeira montanha, K igual a 2 é a população perto da segunda montanha e por aí vai. O objetivo é dividir as populações de cada montanha e descobrir as similaridades entre elas. Isso é feito a partir do teste de Monte Carlo Markov, em que você joga os dados no espaço 3D, o programa faz as análises e te mostra quais são as similaridades. Além desse teste de Monte Carlo Markov, também foi feito o teste ABC, que consiste em um software que é possível criar cenários fictícios e comparar os resultados desses cenários, os resultados esperados, com o resultado que foi observado durante a pesquisa e ver qual cenário melhor representa os dados obtidos. Então, basicamente, criaram 3 cenários. No primeiro, a população de tamanduá se manteve estável ao longo do tempo. No segundo, houve uma redução populacional e, no terceiro, houve uma expansão populacional de tamanduás ao longo do tempo. Também foi feito um teste que relacionava o número de alelos e o tamanho da variação desses alelos para ver se tinha efeito de gargalo. Se desse um número menor que 0,68 de resultado, significaria que houve um efeito gargalo recente naquela população. Começando a falar dos resultados obtidos, foi feito um gráfico representando o K, em que cada barra vertical representa um indivíduo e cada cor, cinza claro e cinza escuro, representa a probabilidade posterior dos indivíduos pertencerem a esse cluster. Aqui a gente pode ver que está tudo bem próximo, mostrando que não tem um nível de parentesco muito alto, o que indica que ali naquela região onde foram coletadas as amostras, o K é igual a 1. E foram rodadas várias análises para separar essas populações em diferentes grupos, mas o resultado foi que na área analisada tem uma única grande população e não há uma barreira impedindo o cruzamento dos indivíduos. Todos eles podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Ainda sobre o último slide, a gente cai no conceito de estruturação genética da população, que é definida pela frequência dos alelos que compõem os diferentes genótipos das diferentes famílias. Como eu expliquei, os métodos utilizados para tentar separar as populações concluíram que a amostra era uma única grande população. Sobre o teste ABC, que buscou se tinha ocorrido um efeito gargalo na população, foi visto que o cenário 2, que simulava uma redução populacional, foi o que melhor explicou os dados obtidos na pesquisa. Nessa representação dos cenários, NR é o tamanho recente da população e NA é o tamanho da população ancestral. Então dá para ver que a população diminuiu ao longo do tempo. 2 pontos importantes aqui é que foi previsto um declínio no número efetivo de alelos, ou seja, os alelos que podem ser passados para frente, além de um declínio na heterozigosidade. Lá no começo, a gente explicou sobre endogamia e a maior frequência de alelos recessivos. Isso é consequência do declínio da heterozigosidade. Então, dá para entender que o declínio da diversidade genética é mais acentuado conforme a intensidade do gargalo for maior. Aqui a gente tem um gráfico da diversidade genética prevista nos tamanduás em relação ao número de alelos efetivos quando há X% da população mantida ao longo de 100 anos. A linha azul representa 100% da população mantida ao longo desse tempo, então mostra o que acontece com a diversidade genética da população se 0% for variável. Dá para ver que não há uma queda brusca no número efetivo de alelos. Cada outra linha colorida também é uma representação do que acontece com a diversidade genética, e focando aqui na linha verde, 10% da população está sendo mantida ao longo do tempo e 90% está variando. A queda aqui é bem maior.
Então, de todos os cenários, dá para perceber que no que a maior perda populacional implica também nesses valores menores que vão ser prejudiciais para a população, que são o número de alelos efetivos e a heterozigosidade esperada e observada. Com todos esses resultados, foi visto que não há estruturação populacional, ou seja, todos os indivíduos pertencem a uma mesma região geográfica e cruzam entre si, não há uma barreira que impeça que isso aconteça. Porém, mesmo sendo uma única grande população, já apresenta características genéticas negativas, como os níveis moderados de diversidade genética, indicando que ocorreu um efeito gargalo ou endogamia anteriormente naquela população. Em resumo, os resultados sugerem que as consequências genéticas ameaçam a viabilidade populacional de tamanduá-bandeira nos próximos 100 anos. Só que, mesmo sendo um animal bem conhecido no nosso país, as populações dele são pouco estudadas. Então, para contribuir para a conservação, é preciso traçar estratégias para reduzir a caça, atropelamentos e perda de habitat, além de, claro, incentivar pesquisas e projetos de divulgação científica sobre ele, já que conhecer a ecologia de um determinado animal é o primeiro passo para a conservação. Por fim, aqui estão as referências do artigo que usamos, caso alguém tenha interesse em ler, e de onde pegamos as imagens. Muito obrigada pela atenção!